Olá, olá, meus queridos e amados. Olha aí, nós de novo, hein? Vamos aí para mais um vídeo aqui, naquela análise especial, análise bíblica a respeito deste assunto que nós temos tratado esses dias, falando sobre o arrebatamento. Falamos sobre sinais, falamos aí, fizemos uma análise bem apurada mesmo no capítulo 24 de Mateus. Temos acompanhado todos os acontecimentos atuais, inclusive guerras, essa guerra agora na Ucrânia, né? E alguns fatores importantes analisamos comparando com as profecias bíblicas. E hoje eu quero falar com você a respeito de um último sinal, né? Assim como alguns denominam ser o grande último sinal para a volta de Jesus. E, enfim, a pregação do Evangelho em todo o mundo seria este o grande e último sinal para a volta de Jesus? Para a nossa meditação, o texto que eu quero ler com vocês é justamente o texto de Mateus, capítulo 24. Só que o versículo 14, ele fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. É claro que esse texto bíblico, ele contém dentro de si mesmo alguns mistérios. Por exemplo, isso diverge muitas opiniões, né? Já vi opiniões de pastores que dizem que esse texto responde à pergunta que os discípulos fizeram: quando será a consumação, o fim? E por isso Jesus estaria se referindo ao evangelho do reino pregado na grande tribulação, em testemunho a todas as nações, então viria o fim. Mas eu quero trazer para você uma meditação aqui esta hora e levá-lo a um entendimento por uma linha de raciocínio bem lógico, analisando a Escritura e vendo realmente se a pregação do evangelho por todo mundo é realmente um sinal, ou o último sinal que esperamos se cumprir. No capítulo 24 de Mateus, nós temos os sinais para o arrebatamento, tá? Sinais para o arrebatamento, para a volta de Jesus, para a sua igreja. E esses sinais, eles estão ali do versículo 5 até o versículo 14 do capítulo 24 de Mateus. Olha só. Primeiro, ele fala do engano religioso. Muitos viriam em meu nome, enganaria muitos e tal. Versículo 5 e versículo 11, ele repete no versículo 11 aí. Depois ele fala de guerras, no capítulo de número 6. No versículo 6. No versículo 7, ele repete e ele acrescenta rumores de guerra. Levantam-se reinos contra reinos, nações contra nações. Então, enquanto há guerras, há rumores de guerra. No versículo 7, ele fala de fome e fala de terremotos. No versículo de número 9, ele fala da perseguição ao evangelho. Muitos seriam condenados pela sua fé. O versículo 10, ele fala a respeito do ódio e da traição que haveria entre as pessoas, né? E também no versículo 12 ele fala do aumento da iniquidade que, por consequência, esfriaria o amor de muitos. E, enfim, no versículo 14, ele fala a respeito da pregação do evangelho em todo o mundo. Agora, veja bem, nós temos que entender uma coisa: não existe uma cronologia dos fatos, não. Jesus não falou, primeiro vai acontecer o engano religioso, depois vai acontecer as guerras, depois as fomes. Não. Porque se isso acontecesse, sim, se fosse desta maneira, ou seja, se existisse uma cronologia dos fatos, quando ele falou de engano religioso, falsos cristos, falsos profetas, terminou isso aí, começa as guerras, já não existe mais engano religioso. Não. Ele está falando de inúmeros sinais, não é de uma sequência de sinais, como se pode imaginar, se pode pensar, e por isso alguns, pensando erroneamente, colocam a pregação do evangelho em todo mundo como um sinal, como o último sinal para a volta de Jesus. Isso não é verdade. Porque se isso fosse verdade, hoje nós estaríamos apenas vendo a proclamação do evangelho e já não haveria terremotos, já não haveria fome, já não haveria pestes, já não viveríamos agora em pleno século 21, essa pandemia que estamos vivendo, porque esse sinal já seria passado. Então entenda, não existe isso.
Existem alguns sinais que são relatados também por muitos a respeito, por exemplo, da construção do terceiro templo. Tem muita gente pensando que Jesus só vai voltar depois que construiu o terceiro templo, e não é bem assim. Sabemos pela Bíblia Sagrada, pelo profeta Daniel, que o terceiro templo existirá para ser profanado pelo anticristo na metade da grande tribulação, 3 anos e meio depois que Jesus voltar. E para que ele exista lá, ele vai ter que ser construído. Ele pode ser construído hoje, antes do arrebatamento? Sim. Ele pode ser construído durante a primeira metade do arrebatamento, pelo próprio anticristo, facilitando, fazendo as negociações, os acordos de concessão do espaço, concessão do terreno. Alguns acreditam que ele vai ser construído ali, justamente ali ao lado daquele domo da rocha. Outros acreditam que o domo da rocha será destruído. Enfim, ele pode ser construído agora, pode ser construído depois. A única profecia a respeito disso é que, na verdade, ele existirá. Ele já vai estar lá no momento do rompimento do acordo do anticristo com Israel e com o mundo, justamente quando ele vai tentar profanar, e vai profanar o templo. Então, antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento. Isso não é sinal. Isso não é sinal. Agora veja bem, o versículo 14, se nós analisarmos o versículo 14, se nós fizermos uma análise, ele diz assim, que o evangelho seria pregado por todo o mundo, para servir de testemunha a todas as nações. O texto é muito claro. O texto não está dizendo que hoje, no momento em que nós estamos, o evangelho tem que alcançar o mundo todo, todas as pessoas. O evangelho, ele devia ser pregado para o mundo todo, em todas as partes do mundo, e ficar ali como testemunho. Agora veja só, existe um texto bíblico que tem causado confusão na mente de muita gente. Esse texto está em Colossenses capítulo 1, versículo 23, quando Paulo diz que pregou o evangelho no mundo todo. Eu vou ler para você o texto bíblico. Ele diz assim, o versículo 23, do capítulo 1 de Tessalonicenses. Ele diz assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E agora? Se o evangelho foi pregado a toda criatura na época de Paulo, por que Jesus não voltou na época de Paulo? Porque a pregação do evangelho em testemunha a todas as pessoas não era o último sinal para a volta de Jesus. Entendido? Muito bem. Eu separei aqui alguns textos, algumas traduções, na verdade, algumas traduções, são 6 traduções diferentes desse texto de Colossenses 1, 23. Na Corrigida e Fiel, que é muito usada por todos, diz assim, que o evangelho foi pregado a toda criatura. Na Revista e Atualizada, diz que foi pregado a toda criatura e acrescenta, que está debaixo do céu. A Bíblia Viva traz uma tradução interessante, ela diz assim, que está se espalhando pelo mundo inteiro. O evangelho alcança o mundo inteiro, está se espalhando por todas as partes. A NVI diz assim, que são proclamados a todos os que estão debaixo do céu. Fala de uma proclamação consistente, atual, fala de uma proclamação ininterrupta. Ele está sendo proclamado ao mundo inteiro. Agora, olha só, a nova tradução da linguagem de hoje, muito conhecida, diz assim, que tem sido anunciada, ela chega muito perto da NVI, né? Tem sido anunciada no mundo inteiro. Mas há uma tradução interessante aqui, que é a interlinear. A interlinear, ela é uma tradução direta do grego. Olha o que ela diz. E que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. O que tudo isso quer dizer? Quando você analisa todas essas traduções e vai para o original, você entende que o evangelho ele foi anunciado em todo o mundo para servir de testemunho, está lá, foi pregado, está nos anais da história, foi pregado a todas as pessoas.
A igreja começou a pregar onde? No Oriente. Jesus falou que seríamos suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judá, também passando para Samaria, passando para os confins da terra. Entenda uma coisa, a igreja começou a pregar no Oriente, dali passou para as missões paulinas para a Ásia. Paulo alcançou a Europa quando foi para Roma, mas já existia igreja lá que já tinha alcançado uma parte da Europa. A Europa foi evangelizada e se transformou num grande celeiro de avivamento mundial. Século XVIII, as incríveis histórias de grandes avivalistas, homens extraordinários que viveram ali naquelas terras como Wesley, como Moody. E hoje, se nós olharmos para essa realidade da Europa, vemos uma igreja totalmente apagada e muita gente que não está constantemente ouvindo o Evangelho. Mas o Evangelho foi pregado lá. O Evangelho alcançou a América. Seria a América os confins da terra que Jesus falou? Os colonizadores portugueses, por exemplo, consideravam a América, os colonizadores que descobriram a América, que foram descobrindo países na América, como os portugueses descobriram o Brasil, e mandavam pessoas condenadas para cá, para cumprir pena aqui, e eles chamavam isso aqui do fim do mundo, chamavam isso aqui dos confins da terra, e até muito de maneira pejorativa, chamavam a América, o Brasil, de os quintos dos infernos. O Evangelho foi pregado no mundo inteiro. Assim, desta maneira, nós temos aqui a conclusão desse pensamento de Colossenses 1:23. O Evangelho se tornou acessível a todas as pessoas. A profecia não diz respeito a nós hoje, conseguimos alcançar todas as pessoas. A profecia diz respeito ao mundo inteiro ter recebido o testemunho do Evangelho. E o Evangelho está lá, totalmente acessível às pessoas. Agora veja bem, nós temos hoje no mundo cerca de 7 bilhões de pessoas, de habitantes. Existe uma estimativa que nos mostra isso aqui. 33% da população mundial são cristãos. Isso denominando cristãos realmente autênticos, cristãos nominais, cristãos que se dizem cristãos porque fazem parte de uma família que tradicionalmente é cristã, mas nunca foi numa igreja. Mas está nesse número aqui de 33% de cristãos. Existe muito isso no Brasil hoje, como o catolicismo romano, que se enquadra aqui dentro. Mas existem tantos e tantos que não vão na igreja. Mas vamos lá, 33% de cristãos. 38% têm acesso ao Evangelho, mas rejeitam ao Evangelho. Não se denominam cristãos. Rejeitam o cristianismo, mas têm acesso ao Evangelho. 29% que sobrou está no mundo fechado, onde existe o islamismo, o hinduísmo, o budismo, e é claro, mais ali na questão de países fechados, como países comunistas, como a Coreia do Norte, como a China. A Coreia do Norte agora que está destruindo igrejas inteiras, né? Matando cristãos, fechando igrejas, destruindo tudo. A China que está aí tentando de todas as formas fechar a porta para o Evangelho. Então, só que esse mundo fechado para o Evangelho hoje já foi alcançado. O Evangelho já existe lá dentro como testemunha para aquela nação. E há quem se engane e pense que ali existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Só que essas pessoas têm acessibilidade ao Evangelho de alguma forma. Entenda uma coisa. Por exemplo, num país comunista como a China, proíbe-se aceitar reunir-se com evangélicos, com cristãos. Proíbe-se ler a Bíblia, o livro cristão. Como eu posso proibir alguém e dizer, olha, não vá, não participe, não ouça os cristãos, sem que essa pessoa tenha conhecimento do cristão e da sua religião? O cristianismo é uma religião acessível no mundo inteiro. As pessoas são proibidas de ir, mas têm conhecimento. O Evangelho se torna acessível. Quando Jesus falou que o Evangelho seria pregado em todo mundo para testemunho em todas as nações, ele está falando da acessibilidade do Evangelho. O Evangelho teria que ser acessível para todos e o Evangelho é acessível para todos hoje. Então veja bem,
A ação da igreja nesses lugares fechados, esse terceiro grupo de 29%, a ação da igreja continua. As restrições impostas não conseguem parar o avanço da igreja, a propagação do evangelho. É aquilo que Jesus falou, as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. E portas não é arma de ataque, é arma de defesa. Essas proibições, essas restrições nesses países são portas que tentam resistir ao avanço do evangelho. Aí Jesus falou, não podem. Estava vendo esses dias numa entrevista jornalística, quando falava a respeito da proibição, que a China proibiu cultos online, né? O Augusto Nunes, da Jovem Pan, dizia assim, é impossível parar a internet. Por mais que eles tentem, por mais que eles façam, por mais que eles se esforçam e tranquem canais, é impossível parar a internet. Não tem como parar a propagação do evangelho. Augusto Nunes falando isso. Agora entenda uma coisa. Tem muita gente que pensa que os países comunistas conseguem fechar tudo e não passam, conseguem filtrar tudo e não passa informação. Queridos, engano seu. O evangelho continua progredindo nesses países. As igrejas que mais crescem no mundo hoje estão nesses países. A igreja que mais cresce no mundo hoje é a igreja do Irã, dados fornecidos pelo Portas Abertas. As igrejas que mais crescem no mundo hoje estão na China, na Coreia do Norte, no Irã, onde se persegue o evangelho. É a igreja mais ativa, é a igreja mais poderosa, é a igreja que mais prega o evangelho, é a igreja que está nesses países. E você acreditar que a pregação do evangelho está parada, mas isso também não é um sinal para a volta de Jesus, porque o evangelho já foi pregado lá, já existe para testemunho, já é acessível a todos os povos. E você me pergunta, então, o que é que está faltando para Jesus voltar? No outro vídeo que eu fiz a respeito de uma análise do capítulo 24 de Mateus, nós falamos sobre esses sinais aqui todos. Detalhamos cada um desses sinais. Mas o que nós podemos entender? Olha só, eu vou ler para você um artigo do pastor Jim Young. Ele escreveu esse artigo na revista Chamada da Meia-Noite. Ele diz assim, o arrebatamento é o próximo evento importante na cronologia de Deus relacionado às atividades proféticas. O arrebatamento é o último grande acontecimento importante de Deus. Olha só o que ele diz, já não há mais profecias a serem cumpridas. Não. Antes do arrebatamento já não há mais profecias a serem cumpridas. Não existe nada, ele diz aqui, nada, a não ser a graça. Somente a graça longânima e a misericórdia de Deus, somente isso. Sabe o que é isso, querido? Nós hoje estamos por conta da graça, por conta da misericórdia. Você sabe por que Jesus não veio ainda? Pela graça, pela misericórdia, pela compaixão que ele tem com a vida de muitos que não se decidiram ainda. Não tem mais profecia para se cumprir. Tudo está feito. Tudo está feito. Se você acompanhou os vídeos que nós falamos aqui a respeito dos sinais, você vai entender isso. Não há mais profecias para se cumprir. O que nos resta agora é os céus se abrirem. O que nos resta agora é sermos conduzidos ao encontro do Senhor nos ares. E você está esperando o quê? O que você está esperando? Para consertar a sua vida? Para colocar no altar? Para se preparar para esse grande dia? Jesus está voltando. Não espere mais nada se cumprir, porque não tem mais profecias para se cumprir. Não. Jesus está voltando. Ok? Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Vamos nos aproximar mais do Senhor. Vamos ser mais fiel. Vamos amá-lo mais intensamente. Porque em breve virá o nosso Senhor. Quero pedir aqui a você, encerrando esse vídeo, que passe esse vídeo para frente. Vai lá, se inscreve aqui no canal, se você não se inscreveu ainda. Curte para jogar para frente, para abençoar pessoas. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra.
com alguém que você acha que precisa ver todos esses vídeos que nós fizemos aqui a respeito do arrebatamento. Compartilhe com alguém, divulgue isso aí, fala sobre isso aí. Anuncie isso aí. Jesus está voltando. Nós precisamos estar preparados para isto, para o arrebatamento da igreja, que em breve, muito em breve, acontecerá. Um abraço a todos. Fiquemos firmes na esperança bendita da volta de Jesus.